Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós celebramos São Lourenço, diácono e mártir da nossa igreja. Ele é natural de Huesca, na Península Ibérica, onde nasceu por volta do ano 230. Lourenço foi acolhido em Roma pelo Papa Sisto II, que o fez arquidiácono. Serviu a Igreja de Roma durante a perseguição. Quando o Papa foi martirizado, com 4 de seus diáconos, a 6 de agosto, recomendou-lhe a distribuição dos bens da Igreja aos pobres. E o Papa fez uma profecia a Lourenço, dizendo que também ele seria martirizado. E isso aconteceu no dia 10 do mesmo mês. Por isso, hoje, dia 10 de agosto, nós celebramos o Dia do Diácono. Quero pedir que Deus abençoe todos os diáconos da nossa arquidiocese, aqueles que são diáconos transitórios e irão se ordenar sacerdotes no próximo ano, mas também a todos os diáconos casados da nossa igreja. Então, quando ele é condenado ali ao martírio, vai dar a vida, por Cristo, pela fé, pela igreja, o imperador Valeriano fê-lo queimar sobre uma grelha. E ele foi queimado, porém, com paz no coração, com serenidade, manteve o bom humor, e ele sabia que o martírio iria ser a porta que o conduzia ao reino dos céus. Por isso ele soube sofrer as dores do martírio. Os restos mortais repousam até hoje na basílica que lhe foi dedicada, São Lourenço fora dos muros. Rezemos pelos diáconos da nossa arquidiocese, por todos os cristãos perseguidos, para que possam vencer toda provação. Queridos irmãos e irmãs, Jesus no Evangelho está dizendo que todos nós somos chamados a doar a nossa vida. Por isso ele diz que se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, produz muitos frutos. Foi assim na vida de São Lourenço, deve ser assim também na nossa vida. Ser cristão não é fácil. São Lourenço foi martirizado, ele participa assim da via crucis, da via sacra, da via da cruz do sofrimento. Porém, para nós cristãos, a via crucis é também via lucis. Ou seja, a cruz é o caminho da glória. A cruz é o caminho da luz, é o caminho da vida eterna. Jesus, ele morre na cruz e ressuscita no terceiro dia. Então, para nós, esse grão de trigo que cai é Jesus. Morre para produzir frutos. Mas também eu e você precisamos desta morte para o mundo, para o pecado. Nós vamos entender a partir da cruz de Jesus que morrer é tornar a nascer. E ainda mais, é necessário morrer para viver de verdade. O grão de trigo precisa cair na terra e morrer para produzir frutos. Queridos irmãos e irmãs, Santo Agostinho vai comentar este evangelho com as seguintes palavras.
Jesus diz de si mesmo, grão de trigo que cai na terra, que havia de ser mortificado para depois multiplicar-se, que tinha que ser mortificado pela infidelidade na época das pessoas que perseguiram o Senhor e conduziram ele ao Calvário, para se multiplicar para a nossa fé, para a fé de todos os povos. Queridos irmãos e irmãs, o pão da Eucaristia, feito do grão do trigo, multiplica-se e parte-se para alimento de todos os cristãos. A morte de martírio é sempre fecunda. Por isso, os que se apegam à vida, simultaneamente, perdem a vida. Se eu tenho apego, individualismo, assim nós vamos entender que Cristo morre para dar com o seu sangue fruto. Nós temos de imitar Jesus para poder ressuscitar com ele e dar fruto com ele. Queridos irmãos e irmãs, quantos no silêncio oferecem a sua vida para o bem dos irmãos? Quantos cristãos na nossa igreja, na nossa comunidade, nesse silêncio humilde, nós devemos aprender a ser este grão que cai silenciosamente, que cresce silenciosamente, produz fruto no silêncio, não para ser visto, mas para ganhar a vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho termina com Jesus nos convidando a caminhar na luz do Filho exaltado no alto da cruz. Quando ele for levado da terra, ele irá atrair todos a si. Então nós vamos pedir ao bom Deus que em nós, no nosso coração, se encontre a luz do Senhor e que ele nos ajude a dissipar as trevas do erro, do pecado. Queridos irmãos e irmãs, Santo Ambrósio, comentando este evangelho sobre a necessidade de dar a vida por todos, ele dizia: cristãos, estáis dormindo? Eis o tempo que o Senhor vos concedeu. É este o tempo da graça, é esse o tempo da sua dedicação a Deus. Com Santo Ambrósio, vamos pedir a graça de aproveitar o tempo ao longo deste dia para viver a caridade e caminhar na luz que é Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.